Oi pessoal, tudo bom? Eu tô passando aqui para falar sobre o imposto de grandes fortunas. Voltou à tona novamente o debate sobre o imposto de grandes fortunas por dois motivos. A gente teve a polêmica relacionada à notícia do Senado Federal, referente ao projeto de lei complementar do Senado 183 de 2019, que visa aí estabelecer o IGF, mas voltou à tona porque fazia exatamente a vinculação da arrecadação da receita à pandemia do Covid-19 e por conta de como o Senado Federal noticiou e acabou virando uma grande polêmica na internet, porque o Senado colocou taxação de grandes fortunas e muita gente interpretou que essa taxação que o Senado estava utilizando na notícia se referia à espécie tributária taxa. Confesso eu que eu fiz uma interpretação diferente, porque eu entendi ali que taxação era exatamente instituição do imposto de grandes fortunas e não a taxa. Mas como o português é uma língua rica, cada pessoa tem uma percepção de interpretação que seja uma interpretação distinta. O fato é que esse debate voltou à tona. Nós temos uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão tramitando no Supremo Tribunal Federal, que é a ADO 55, e aí está pendente do parecer da Procuradoria-Geral da República, e aí esse debate se aqueceu novamente. Em razão disso, muitas pessoas pediram para eu gravar um vídeo perguntando sobre o imposto de grandes fortunas e qual seria a minha opinião. Muita gente sabe que eu estudei o imposto de grandes fortunas durante algum tempo, durante um bom tempo, aliás, e analisei alguns recortes de alguns países. E aí eu vou começar esse debate fazendo uma provocação. A pergunta é: será mesmo que a instalação do IGF no Brasil seria a solução para aumentar a arrecadação de receita tributária e assim, especificamente, se buscar a redução de desigualdades sociais no país e que esse produto da arrecadação voltasse ali na prestação de serviços públicos de qualidade? Fiquem aí com essa indagação. No mundo, nós temos alguns países que adotam, outros que já adotaram e revogaram, e outros que fizeram estudos para dizer que não queriam IGF. Então, por exemplo, a Argentina tem o imposto de grandes fortunas criados em 1974, né? E aí eu fiz algumas anotações para não me perder aqui no roteiro. A Argentina criou o IGF em 1974, é de competência federal. Lá na Argentina paga quem tem grandes fortunas acima de 1 milhão e 50 mil pesos argentinos e a alíquota e representa aí a arrecadação 0,3% do PIB ali da Argentina. A Suíça tem um imposto de grandes fortunas tradicional, é uma história bem sucedida, mas eles têm uma alíquota abaixo de 1%, é um imposto ali de competência local, representa 1,24% da arrecadação do PIB e representa 11% da arrecadação total. Paga na Suíça pessoas que tenham fortuna acima de 55,4 milhões de euros. A França tem um imposto de grandes fortunas, que lá na realidade é chamado Imposto de Solidariedade de Fortunas. A França tem uma alíquota aí que vai ser de 0,5% a 1,5% e incide sobre o patrimônio líquido das pessoas que têm um patrimônio acima de 1,3 milhões de euros. A França ela já foi palco de muita polêmica, porque em 2013, quando François Hollande estava no poder, resolveu estabelecer uma proposta para taxar as grandes fortunas com alíquota de até 75% e gerou ali uma fuga de capital dentro da França. Óbvio que esse projeto ele não foi para frente, ele foi arquivado, mas o fato é que a gente teve Gérard Depardieu, um ator francês muito famoso, que fez a fuga de capital. Ele pediu cidadania russa, foi morar na Rússia, migrou seu patrimônio para a Rússia e chegando na Rússia pagou 6% de alíquota ali sobre seu patrimônio e apenas a alíquota relacionada ao imposto de renda. Hoje ele mora na Bélgica, mas seu patrimônio está ali na Rússia. A Noruega tem uma tradição de imposto de grandes fortunas, foi um imposto que foi estabelecido em 1960. Pagam quem tem grandes fortunas acima de 112 mil euros, né? E representa aí 7% da arrecadação total do governo e 0,4% do PIB. A Alemanha tem uma história interessante, porque a Alemanha já estabeleceu o imposto de grandes fortunas, mas em 1997 eles revogaram o IGF. E por que a Alemanha revogou o IGF? Porque em 1995 o Tribunal Constitucional alemão deu uma decisão reconhecendo a inconstitucionalidade do imposto de grandes fortunas sobre a alegação de que ele violava ali o princípio do não confisco. Em relação a essa decisão da Alemanha, é importante destacar 4 pressupostos da decisão do Tribunal Constitucional alemão. Primeiro, o tribunal alegou a dificuldade de avaliação ali do patrimônio imobiliário e das obras de arte, para que fosse estabelecida dentro do conceito de grandes fortunas.
O segundo pressuposto foi a impossibilidade de incidência sobre o valor global. Caso o IGF incidisse, teria que ser sobre 50% sobre o patrimônio. A propiciar a fuga de capital foi o terceiro pressuposto. E o quarto pressuposto foi a ofensa à própria justiça fiscal, partindo do pressuposto que esse imposto seria confiscatório. Então a Alemanha voltou atrás em 1997 e revogou o imposto de grandes fortunas. A Colômbia tem um imposto de grandes fortunas que foi instalado em 2002. Em 2014, esse imposto foi revogado dentro do modelo colombiano, tem uma alíquota de 0,3% a 1,5% e representa ali 0,65% do PIB do país, apenas 4% da receita do governo colombiano. Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e Austrália fizeram estudos econômicos profundos e densos sobre a instalação ou não do IGF nos seus países, e aí esses países, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá e Austrália, chegaram à discussão que não valeria a pena instalar o IGF dentro do seu território, porque essa relação custo-benefício não compensava do ponto de vista arrecadatório, e migraram ali para a progressividade dentro das faixas de tributação do imposto de renda. Itália, Irlanda e Japão já tiveram imposto de grandes fortunas, mas também a relação custo-benefício não compensou e esses países voltaram atrás e revogaram o IGF. Finlândia, Islândia e Luxemburgo têm uma história bem sucedida de IGF, mas esses três países têm alíquota abaixo de 1% ali das grandes fortunas. A pergunta é, será que no Brasil o IGF daria certo? Nós tivemos já vários projetos de lei e projetos de emenda constitucional que tramitaram no Congresso Nacional. A gente tem a PEC 233 de 2008, a gente tem o projeto de lei complementar 277 de 2008, nós temos o projeto de lei complementar 162 de 1989, esse foi o mais famoso, apresentado à época pelo senador Fernando Henrique Cardoso, e visava regulamentar o IGF um ano após a promulgação da Constituição de 1988. A gente também tem o projeto de lei complementar 108 de 1989, o projeto de lei complementar 218 de 1990, o projeto de lei complementar 268 de 1990 e o atual projeto de lei complementar 183 de 2019, fora a ação direta de inconstitucionalidade por omissão 55, que tramita no Supremo Tribunal Federal, visando aí reconhecer a omissão legislativa do Congresso Nacional. A instalação do IGF visa estabelecer uma justiça redistributiva, buscando assim reduzir desigualdades sociais, porém pelas experiências que se analisa ao mundo, a instalação desse imposto ele passa por três problemáticas que eu vou destacar aqui para vocês, que foram as problemáticas encaradas pelos países que já adotaram o IGF e que voltaram atrás, ou os países que não quiseram adotar a partir de estudos econômicos. Primeiro, que seria um imposto muito caro. Segundo, que seria um imposto muito complexo do ponto de vista da sua instalação e funcionalidade. E terceiro, que a relação entre custo e benefício não compensaria, ou seja, é muito custoso para o seu processo de implantação e o produto da arrecadação não surte o efeito desejado. A pergunta é, será que o Brasil efetivamente daria certo o IGF? Pelos exemplos do mundo, a minha opinião é que a gente não deveria ir por esse caminho e eu acho que o imposto de grandes fortunas não seria a solução para a redução das desigualdades sociais no Brasil. O que a gente precisa é de uma reforma tributária efetivamente estruturante, que reduza a tributação sobre o consumo e aumente a tributação da renda, e os exemplos mais sucedidos do mundo é exatamente a não instalação do IGF e migrar por outras perspectivas de tributação que afetem ali a renda para atingir a capacidade contributiva do agente. Em relação a esse debate, a gente tem um outro problema ainda do IGF, que é um debate relacionado à fuga de capital, né? O aumento ali a fuga de capital e uma possibilidade de ter uma bitributação. Muitos tributaristas defendem a bitributação, já que as grandes fortunas estariam dentro do conceito de renda e aí eu teria ali duas espécies tributárias incidindo sobre o mesmo fato gerador. Então, existem outros caminhos para a redução da desigualdade social e eu acho particularmente pelas experiências mundiais que o imposto de grandes fortunas não seria o caminho, inclusive para o modelo brasileiro. Alguns caminhos seriam a modificação do próprio imposto de renda para ter uma progressividade maior nas suas faixas de tributação e também aumentar a faixa de isenção fiscal.
para buscar ali efetivamente justiça fiscal e, consequentemente, redução de desigualdades sociais. E uma outra perspectiva que o mundo debate é a possibilidade de tributação de lucros e dividendos na pessoa física, especificamente porque entre os países que estão na OCDE ou que querem entrar na OCDE, só Brasil e Estônia não tributam o imposto, não tributam os lucros e dividendos. Então, diante de tudo isso, eu acho que o IGF não seria um bom caminho e a gente tem outras formas aí, outros recortes de tributação para que a gente buscasse ali a redução de desigualdades sociais, no caso brasileiro, em razão das experiências mal sucedidas que o mundo já teve em relação ao IGF, e o próprio modelo francês, que é um grande exemplo disso e que vira outra dentro do sistema francês, se pensa ali em retirar o imposto de grandes fortunas exatamente pelos problemas apontados aqui. Então, antes da gente ter um debate muito assodado, né, de qualquer jeito sobre IGF, é importante a gente analisar os modelos que já foram utilizados no mundo ou que são utilizados, ou países que já estudaram a não implantação do IGF, fazer um estudo mais apurado para a partir daí o Brasil começar um debate profundo de reestruturação do sistema e daí ponderar se valeria a pena ou não instalar o IGF no Brasil. Enfim, essas são as considerações, espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra aí nos próximos vídeos. Beijinhos!